queria pedir a atenção dos senhores vereadores, a senhora vereadora, quem nos assiste pela TV Câmara. Meus votos são votos de pesar pelo falecimento de Dona Egli Vanucchi Leme, esposa do senhor José Leme, também já falecido. Dona Egli foi um símbolo nacional, com o senhor José Leme, da luta pela anistia, pelo esclarecimento dos desaparecidos e mortos políticos pela ditadura militar. Alexandre Vanucchi Leme era um estudante da USP. Vereador Vitão, vereador Péricles. Alexandre Vanucchi Leme era um estudante de 23 anos da USP de Geologia. Um estudante como tantos que vêm aqui, que vocês conhecem, se manifestam, fazem protestos, manifestações, reivindicações. Da mesma forma, Alexandre Vanucchi Leme era um militante político na USP e foi morto pela ditadura militar aos 22 anos, em 1973. Filho desta cidade, de família desta cidade, família Leme, família Vanucchi. Dona Egli Vanucchi Leme, ela se tornou um símbolo no Comitê Brasileiro pela Anistia. Eu fiz parte em Sorocaba também do Comitê Brasileiro pela Anistia, junto com ela, a família dela e tantas outras pessoas dessa cidade, que tiveram pessoas que desapareceram, morreram, foram perseguidas pela ditadura militar. Ex-vereadores desta casa, ferroviários, sindicalistas que foram perseguidos e até mortos pela ditadura militar. Dona Egli faleceu nesse sábado e, como eu disse, ela, pela luta dela, da família, pelo esclarecimento, era muito amiga de Dom Evaristo Arnes, o cardeal que na época se colocou, era uma pessoa que militava contra esses desmandos e abusos da ditadura militar. Dona Egli se tornou esse símbolo do Comitê Brasileiro pela Anistia, da luta pela anistia, pelo esclarecimento dos desaparecidos políticos. Em 83, eu não sei se o vereador Martinez também se lembra, depois de tanta luta, inclusive denunciando a morte do seu filho por tortura no DOI-CODE em São Paulo, e o corpo dele desaparecido por mais de 20 anos, a família recebeu o corpo, que foi velado, estava enterrado em tumba anônima no cemitério de Perus, em São Paulo, que era um cemitério onde se enterravam os perseguidos, desaparecidos e mortos políticos. O corpo veio para Sorocaba, nós fizemos a homenagem, finalmente a família pôde velar o seu filho da nossa terra, e ele foi enterrado no cemitério da Saudade. Antes disso, o prefeito Teodoro Mendes inaugurou uma praça, senhor presidente. Vereador Dini, até eu contava essa história, o senhor se espantou. O prefeito Teodoro Mendes inaugurou uma praça em nome de Alexandre Vanucchi Leme, que aqui fica perto do shopping Sorocaba. Fomos lá, plantamos árvores, a praça foi inaugurada com presença política de pessoas aqui, vereadores dessa cidade, eu estava lá também, a família de Alexandre Vanucchi Leme, e vejo como as coisas se comportam e muitas vezes se repetem, como aconteceu agora com a morte de Marielle. No dia seguinte, a placa foi, à noite da inauguração da placa, a placa foi alvejada por uma série de tiros. Depois a placa sumia, foi colocada inúmeras vezes de volta, como aconteceu agora com a morte da vereadora Marielle, no Rio de Janeiro. Parece que as histórias se repetem de violência, de resquícios que nós temos ainda hoje presentes da ditadura militar. Alexandre Vanucchi Leme foi torturado pela equipe do senhor Carlos Alberto Brilhante Ustra, esse que é tão venerado pelo atual presidente da República. Dona Egli, inclusive, escreveu uma carta ao Papa na época, denunciando o que tinha acontecido com o filho dela e tantos filhos outros da ditadura militar que foram mortos ou desaparecidos, que até hoje, o Grupo pela Anistia, que inclusive
rever os casos de pessoas que foram demitidas, perseguidas, desaparecidas, exiladas e mortas pela ditadura militar com indenizações. E isso até hoje está acontecendo porque essas pessoas estão reivindicando aquilo que lhes foi tirado durante a ditadura militar. E agora, faleceu Dona Egli, seu José Leme também. Já estão os três num outro patamar, que estejam bem ao lado do Senhor, os três, a família agora, o Alexandre, a Dona Egli e seu José Leme. Então, que essa cidade aqui se lembre disso, do que aconteceu, de como esta cidade aqui, inclusive, temos que lembrar de Marco Antônio Dias Batista, de 15 anos, estudante sorocabano, de família sorocabana, que está desaparecido até hoje. É o desaparecido da ditadura militar mais novo, com menor idade, do Brasil, até hoje não esclarecido, de família dessa cidade também, Marco Antônio Dias Batista. Então, não podia deixar de me manifestar aqui com a família Vanucchi Leme. Fiz parte com eles da luta pela anistia, pelo esclarecimento, pela volta dos exilados políticos para o Brasil e o esclarecimento de todos os desaparecidos e mortos da ditadura militar. E a nossa cidade ficou marcada com esta morte de Alexandre e a luta de Dona Egli e seu José Leme pelo esclarecimento da morte do seu filho na ditadura militar, no DOPS, em São Paulo. Correto, vereadora Yara. Obrigada. Obrigado pela gentileza.